O vídeo de hoje é sobre um dos assuntos mais delicados da maternidade, o desapego. Ele dói, é sofrido, mas ele é super importante para criar um filho saudável, feliz, com uma super autoestima. Vem que esse vídeo é pra gente! Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o assunto desapegar nada tem a ver com largar nossos filhos, deixar de cuidar deles. Crianças, bebês, adolescentes, eles precisam de amor, precisam de apoio, precisam de carinho. Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. O bebê nasce apegado à mãe e a mãe ao bebê. Essa dependência, esse apego inicial é super importante, porque é ele que vai formar a base da criança. Qual base? Tanto a base fisiológica, que a criança precisa desse apoio de alimentação, de carinho, de troca, de cuidados intensos, como a base emocional. Então, esses cuidados são extremamente importantes, essa demonstração de afeto para essa criança é extremamente importante, esse carinho, esse aconchego, ela sente isso. É isso que vai formar um indivíduo seguro. O bebê, primeiro, é ligado emocionalmente somente à mãe. Somente com o tempo que essa base emocional vai sendo estendida para o pai, para os familiares, para amigos, para os cuidadores dessa criança. E é exatamente nesse momento, quando a mãe precisa estender essa base, que entra o sofrimento, porque é aí que entra o desapego da mãe. E aí vem aquela sensação de dor. Como que eu faço isso? O bebê está comigo, ele é meu, como que eu vou desapegar? E é nesse ponto que a gente chega de estender essa questão emocional para outras pessoas que as mães super apegadas sofrem. Elas não sabem como lidar com isso. Elas querem que o seu bebê crie asas, mas ao mesmo tempo quer manter debaixo delas. Ele quer que o bebê se desenvolva, mas ao mesmo tempo não dá um espaço para isso. Esse conflito é normal, mas como pais, nós temos que aprender a desapegar desde o início. Você já parou para pensar, mãe, qual foi o primeiro desapego que você teve que passar? O primeiro desapego é a barriga. Quando ganhamos o bebê nos braços, perdemos a barriga, que era até então o santuário onde nutria e cuidava do nosso bebê. A gente costuma passar batido por esse desapego, a gente costuma pensar apenas nos grandes desapegos, e esse é um grande erro. Se a gente pensasse nos pequenos desapegos, a gente sofreria menos e a gente conseguiria entender que isso é algo natural do desenvolvimento da criança, é algo natural do desenvolvimento do bebê. Mas nesse ponto você pode chegar para mim e falar, Marcele, mas excesso de amor, apego, nunca prejudicou ninguém, será? Imagina a situação como mãe, você vai ficar sempre no dilema. Se eu saio de casa, eu deixei de assistir meu filho. Se eu fico em casa, eu só dou atenção para ele, eu não consigo cobrir nenhum outro aspecto da minha vida. E nisso vai ficando aquele ambiente inseguro, porque você não sabe para onde correr. Outra coisa que vai acontecer é, na transição, quando você voltar para trabalhar, ou quando você tiver que fazer alguma coisa, como que vai ficar essa criança? E mais para frente, que os anos passam, parece que não, mas eles passam muito rápido, essa criança sai de casa e você tem a síndrome do ninho vazio, uma depressão. Como que fica? E pelo aspecto do seu filho, você já imaginou o que pode ser ruim para ele? Provavelmente ele vai ser uma criança insegura, porque a base de confiança dele vai ser só em você, ele não vai confiar mais em ninguém. Ele vai ser uma criança medrosa, introspectiva, de difícil socialização. Você quer isso para o seu filho? Então, vamos pensar de uma forma diferente, porque eu acho que é mais uma questão de forma de pensar. Criar o desapego não é deixar de amar ou cuidar, é apenas dar espaço para essa criança crescer naturalmente. São esses exemplos do dia a dia que mostram pra gente o quanto esse ambiente pode sufocar tanto mãe quanto filho. O ideal nesse ponto, no meu ponto de vista, é a gente deixar de se apegar aos grandes passos, vamos falar assim, do desapego. Porque a gente fica ligado no desfraude, no desmame, na hora da alimentação, na hora de ir para a escola e passarmos a ver os pequenos desapegos que a gente enfrenta no dia a dia. Quando a criança consegue tirar a chupeta da boca e colocar novamente, quando ele começa a engatinhar, quando ele começa a andar. Isso é uma forma de desapego. Quando a criança se desenvolve, é um desapego. É uma dor para a mãe? É, mas para a criança é uma sensação de conseguir, de conquista, de liberdade. Porque se a sua criança está passando essas etapas, significa que ela está no curso normal de desenvolvimento. Mas eu vou passar algumas diquinhas de como passar pela essa fase de desapegos com mais facilidades.
Antes de eu passar essas dicas, vamos frisar que mãe é mãe. Ninguém tira isso da gente. O nosso lugar tá lá em cima do topo de todas as coisas para essa criança. Então não tenha medo. O amor delas por vocês não vai mudar. A primeira dica que eu dou para vocês é pai. O pai tá aí para nos ajudar e tá para ir para a criança. Então desapegue essa criança de você e deixe ela, delegue ela ao pai. Deixe ele ficar com a criança. A partir do momento que você deixar com a criança, saia de cena. Deixe ele se virar, ele fazer da maneira dele. Isso vai fazer a base de confiança tanto do pai quanto da criança se entrelaçarem e eles vão se entender super bem e vão te surpreender. Não pense nos momentos que você está longe da criança. Isso vai fazer você sofrer. Pense apenas que aquele momento é seu, ou seu e do seu marido, ou seu e das suas amigas. Deixe esses momentos fluírem. Os momentos que você precisa estar longe do seu bebê têm que ser importantes para você e tem que fazer você se sentir feliz. Porque uma mãe feliz leva um bebê feliz. Entenda que tudo que a gente sente, a gente transmite para as crianças. Então eles precisam perceber em você essa segurança para eles serem seguros. Outro ponto importante, durante a licença maternidade, vá fazendo esses pequenos movimentos de deixar a criança com outras pessoas. Prepare o ambiente para onde ela vai ficar antes de você efetivamente tiver que voltar ao trabalho. Se você vai deixar com um cuidador, numa escolinha, com uma mãe, não importa. Faça o teste antes. Isso vai ser bom tanto para você quanto para a criança, porque quando você faz esse desapego de deixar essa criança, esse bebê, com alguém e conseguir ver efetivamente que ele está bem ali, você vai ficar em paz, o bebê vai ficar seguro porque vai se sentir bem acolhido aonde você deixou ele e todo mundo vai ficar bem. Outro aspecto importante do desapego é nunca minta para a sua criança. Se você está saindo de casa e vai demorar para voltar algumas horas, fale para ela. Se você vai viajar a trabalho e vai voltar só no dia seguinte, fale para ela. A criança entende. Se você sai sem falar que está saindo e ela vai te procurar, aquilo vai causar uma angústia, porque ela não sabe se você vai voltar ou não. Agora, se você fala para sua criança que você vai voltar, você vai deixar ela tranquila, você vai ficar tranquilo e esse desapego vai ser um pouco mais fácil para ambas as partes. Em todos os momentos que você fosse separar da criança, faça isso com um sorriso no rosto, faça isso com tranquilidade, mesmo que por dentro você esteja rasgando. Você precisa demonstrar essa tranquilidade para a criança. Eu já ressaltei isso várias vezes, mas isso é uma coisa super importante que às vezes a gente se esquece de fazer. Mas mães, esses momentos de desapego não precisam ocorrer só quando você sai de casa. Eles devem acontecer, esse treinamento do desapego, se você está nesse linear, ele deve acontecer de forma gradual e o mais natural possível. Então, por exemplo, se o seu filho, bebezinho, está brincando no tapete de atividade, ou mesmo o maiorzinho está brincando na sala em alguma coisa, deixe ele, saia assoviando, mostrando que a sua presença está ali, vai de repente para a cozinha e deixe que ele tenha um momento só dele. Ele tem que aprender a brincar sozinho, ele tem que saber que ficando sozinho ele mesmo assim está seguro. Essa é uma forma de desapego, que aos poucos você vai conseguindo fazer isso com o coração mais leve, de uma forma, enxergando isso de uma forma mais natural e feliz. Praticar o desapego não é fácil. Dói, tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente surpreende. Aqui em casa realmente não foi diferente. Tem hora que eu falo assim, viu, cadê o bebê que estava aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a Luísa estava almoçando, ela acabou de almoçar, levantou, pegou o prato dela e colocou na pia. Eu falei, viu, que criança independente é essa? De onde? Cadê minha criança? Para onde ela foi? E outra vez foi quando o Vitório, pela primeira vez, assumiu o comando de guardar os brinquedos. Eu falei, Vitório, guarda os brinquedos. Ele foi, pegou e guardou. Eu, viu, cadê meu bebezinho que antes rastejava por tudo quanto é lado? É difícil, gente, mas faz parte de um processo natural e a gente quer que os nossos filhos cresçam saudáveis e felizes. Mas pais, pensem, seremos eternamente à margem do rio dos nossos filhos, mas eles são a água. Eles vão determinar para onde eles vão. A gente pode guiar, mas a gente nunca pode ser a água do rio deles. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Entre no Instagram, deem um like, se inscrevam e até mais!